Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. Essa é a terceira das nossas aulas sobre MASP, tá? Então, se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar aparecendo aqui em cima o link para você poder acessar e poder assistir aqui desde a primeira aula, tá? Na aula 1 a gente falou sobre o que é o MASP, para que ele serve, qual a importância dele no mercado de trabalho e para a sua carreira também, tá? Depois, na aula 2, a gente falou sobre as duas primeiras etapas aqui do MASP, que era a identificação do problema. Falei para vocês que ele depende ali de você conseguir ter uma peneira, né, para saber quais são os problemas onde vale a pena você dedicar esforço. Isso é importante, tá? Não fica tentando matar formiga com uma bazuca, ok? Então isso vai te ajudar bastante. Depois, observação. E eu falei para vocês que vocês vão ter várias fontes ali, né, de dados que vocês vão ter que tratar dentro da observação. Então, coletar os dados, buscar registros relacionados, documentação relacionada, entender quem é a equipe envolvida, vai lá para o Gemba, né? Vai onde as coisas acontecem para entender ali realmente o que está pegando, né? Qual é o problema, qual que é o cenário, quais são as características, entrevistas, né? Conversa com as pessoas, identificação de fatores estranhos, né? Então começa a perceber, tem um olhar vivo para perceber coisas que são diferentes, ok? Um outro ponto que a gente vai tratar até antes da gente falar da análise, galera, e eu gosto de colocar isso um pouquinho separado da observação, é o seguinte. Imagina que tem uma etapa entre a observação e a análise. Como assim, Lucas? Pensa o seguinte, ó, a observação vai me ajudar a coletar essas informações, certo? E com as informações eu vou ter condições de pensar a respeito do problema, ok? Só que tem um problema. Enquanto eu estou pensando, a fábrica está rodando. Isso não pode acontecer. Então o que eu vou fazer? Entre a observação e a análise, eu vou fazer um negócio que eu chamo assim, olha, ação de contenção, ok? O que é ação de contenção, pessoal? Ação de contenção tem foco em proteger quem? Primeiro, cliente. Segundo, a empresa. Ok? Então isso daqui, olha galera, é importante, tá? Não se esquece de fazer isso. Faz um plano de contenção. E aqui não pensa muito não, tá? Aqui é o seguinte, tem que ser rápido, tudo bem? Aqui é o momento que a gente precisa ser rápido. Então, seja rápido para conter o problema. Pensa da seguinte forma. Essa ação de contenção, ela serve para você fazer um curativo. Você vai colocar um band-aid ali e você vai tentar sobreviver com aquele band-aid enquanto você está fazendo a tratativa real do problema. Ok? Então essa é a diferença. Tá? E esse band-aid ele vai ter que ser adaptável a cada tipo de situação. Por exemplo, se tem problema que você vai ter que parar de produzir. Então para a produção, não vai ter o que fazer, vai produzir outra coisa, né? E aí vai ser uma correria para você resolver o problema, provavelmente. Agora, tem problema que não, tem problema que às vezes você consegue fazer um curativo legal, né? E aí dá para você tratar com um pouco mais de calma, ok? Então a ação de contenção é obrigatória, tem que acontecer, porque senão o seu cliente está em risco. E se o cliente é o foco, né? Então você tem sim que focar no seu cliente antes de qualquer outra coisa, tá? Proteger o cliente, então não vai chegar produto não conforme para o cliente, não vou deixar o cliente desabastecido também, né? Então, fiz essa tratativa, agora eu vou olhar para a minha empresa. Como que eu protejo a minha empresa? Reduzindo custo, reduzindo risco e tudo mais, ok? Dentro de empresa aqui, quando eu falo de empresa, eu gosto de salientar, eu vou até colocar como item separado, mas na minha visão faz parte da empresa, você tem que proteger também os colaboradores. Tá, então pensando aqui em saúde e segurança, tá? Então segurança ali dessas pessoas. Por quê? Às vezes o problema pode gerar um risco ali de saúde, um risco de segurança para essas pessoas também, tá? Então toma cuidado, faz essa contenção, garante isso antes de ir para o próximo passo. Tudo bem? Ok? Beleza, galera. Fiz a ação de contenção, eu vou para análise. O que é análise, pessoal? Análise é a etapa 3, então, do nosso item, né? Então, vou chamar aqui como eu estava antes, né? EP3, por exemplo. E o que eu vou ter nessa etapa 3? Eu vou ter o seguinte.
análise vai ser dos dados observados, ok? Ou seja, eu não fiz um monte de observações antes, agora eu vou fazer a análise deles. E como que faz essas análises? Vou colocar aqui também como tópicos, ó, 3.1, estatística. Então, por exemplo, ferramentas estatísticas podem te ajudar, ok? Eu posso utilizar também 3.2, ferramentas da qualidade, vão te ajudar aqui também, ok? Qual ferramenta da qualidade, Lucas? Vai depender do que você está fazendo, tudo bem? Então, mas cada ferramenta da qualidade já tem o seu próprio propósito, tá? Então você vai utilizando elas. Por exemplo, ferramenta que eu acho importantíssima aqui, fluxograma. Por quê? Quando você analisa o fluxo daquele problema, fica muito mais fácil de você perceber causas potenciais, tá? E é uma coisa que a gente vai falar bastante daqui a pouco. Então, por exemplo, fluxograma, vou colocar aqui como exemplo, tá? Mas não que seja só ele. Fluxograma, por exemplo. Então, olha, usa ferramentas estatísticas, usa ferramentas ali da qualidade. Você também pode fazer uso de ferramentas da administração. Exemplo, Brainstorm. Brainstorm é uma ferramenta da escola da administração, né? E essa ferramenta ela pode te ajudar a entender melhor, a fazer uma análise mais adequada da sua situação, ok? Então o que você vai ter aqui, galera? Percebe que vão aparecer vários tipos de ferramenta, tá? Vários tipos de estratégia, de mecanismos que vão te ajudar a fazer análise. Mas o que é análise? Grava o seguinte, ó, transformação de dados em informação. É isso que você está fazendo na análise. Você está transformando dados em informação, tá? E o que eu faço com a informação? Informação deve ser transformada em aprendizado, ok? Então, tudo que você transformou em observação, aprende. E o que é aprender, Lucas? Eu gosto de falar o seguinte, quando você perceber que as suas perguntas estão ficando mais interessantes, quer dizer que você está aprendendo alguma coisa nova. Como assim? Vou dar um exemplo bobo. Vamos imaginar que o problema que eu estou analisando é uma pessoa que está com dificuldade financeira. Tá? Por que eu estou usando esse exemplo e não um exemplo de fábrica ou coisa do tipo? Para ficar mais palpável para todo mundo, ok? Então vamos imaginar que o problema que a gente está analisando é uma pessoa que está com problemas ali na vida financeira, está devendo dinheiro, tudo bem? Então, eu vou coletar informações. Que informações seria importante eu tentar buscar? Primeiro, quais são as entradas? Quais são as saídas que essa pessoa tem? Tem alguma saída estranha acontecendo? Tem algum problema com a entrada? Essa pessoa perdeu o emprego? Essa pessoa está recebendo menos do que estava acostumada? Então eu vou começar a fazer perguntas desse tipo, mas essas perguntas não são interessantes. Perguntar quanto a pessoa ganha, quanto ela gasta. Não, isso não é interessante. Interessante é o seguinte, eu perceber que essa pessoa está começando a gastar mais dinheiro com relação à farmácia, por exemplo. Então ela tem ali uma categoria que é farmácia e eu começar a perguntar por que essa pessoa gasta mais agora em farmácia. Será que essa pessoa está mal? Será que essa pessoa está com problemas de saúde? Percebeu? Olha que interessante, galera. Olha o exemplo. Então, o problema, a dor é um sintoma. Ela não é a doença. E a gente vai entender isso aqui agora. Então, a dor, ela é um sintoma. Então, às vezes, o problema financeiro que aquela pessoa está passando, na verdade, ela vem de outro ponto. Então, nesse exemplo, talvez essa pessoa está com problema na saúde dela, numa outra área da vida, e isso está gerando um impacto financeiro que essa pessoa não estava contando. Então, olha a situação. Ah, mas e na fábrica isso acontece também? Também. Por exemplo, caso que eu já passei, tá? Tinha uma empresa e nessa empresa, qual que era a lógica? Você tinha pessoas que faziam as peças, tá? Então as pessoas ali da produção, operadores de máquina, tudo bem? Esses operadores de máquina, eles fabricavam e quando eles tinham alguma dúvida sobre alguma coisa no produto, eles tinham que perguntar, né? Tirar essas dúvidas com um inspetor da qualidade. Esse era o fluxo. Tá? Então, a pessoa fabricava e quando ela tinha dúvida, ela perguntava para o inspetor da qualidade. Tá?
Então eu vou até fazer aqui um rascunhozinho, olha. Então eu tinha lá operador de máquina, ele perguntava para o inspetor da qualidade. Ok, aí o que acontecia? O inspetor da qualidade, quando ele tinha dúvida, né, então o inspetor da qualidade, quando ele tinha dúvida, o que ele fazia? Ele perguntava para o analista. Então tinha um analista da qualidade. Vou colocar aqui por preguiça. Tá? Então o que acontece? O operador perguntava para o inspetor e o inspetor perguntava para o analista. Quando o analista tinha dúvida, o analista perguntava para o engenheiro. Então esse era o fluxo. O engenheiro tinha que se virar, né? Se o engenheiro tivesse dúvida, ele perguntava para a matriz responsável pelo projeto, ok? Então esse era uma empresa multinacional, esse aqui era o fluxo ali de dúvidas. Então é lógico que o próprio operador ele já tinha a sua experiência e tudo mais. Qual que foi o problema que a empresa estava sentindo? Então aqui, ó, vou colocar problema. Eu tinha produtos não conforme chegando ao cliente. Aí eles perceberam aqui, olha, eu vou colocar aqui detalhe, por exemplo. Os produtos passavam por inspeção 100%. Ou seja, olha a situação. O produto, todos os produtos, 100% dos produtos eram inspecionados. Por quem? Né? Vou até colocar aqui. Pelo operador. Então o operador, ele fazia e inspecionava, tudo bem? Ótimo. Então ele inspecionava todas as peças. Aí quando dava dúvida, ele perguntava para o inspetor. E assim por diante, né? Como a gente já falou. Só que mesmo tendo alguém para inspecionar 100% das peças, estava chegando produtos não conforme lá no cliente. Ou seja, tinha alguém olhando, mas estava passando problema. E aí eles começaram a tentar analisar isso, até que eu acabei me envolvendo nesse caso. E por isso que eu tenho um pouco mais de informação do que aconteceu. Mas qual que era o detalhe? Aí o histórico. Vou até colocar aqui como histórico. O que a gente tinha de informação importante? Primeiro, inspetor novo. Por quê? Tinha mandado embora o inspetor antigo, aí tinha um inspetor novo. Né? Nunca tinha sido inspetor. Então ele nunca tinha feito isso na vida. Tem problema isso? Não tem problema. Só que se eu estou colocando uma pessoa que nunca fez isso na vida, eu tenho que dar treinamento, certo? E isso daqui fazia o seguinte, o inspetor tinha muitas dúvidas. Tá? Então tinha muita dúvida. E aí o que acabava acontecendo? A pessoa da produção ficava com uma dúvida, levava a dúvida para o inspetor. Aí o inspetor era novo, o que acontecia? Quase que tudo que ele recebia, ele mandava para o analista. Só que o analista não tinha tempo. Então o que ele fazia? O analista, ao invés dele fazer o próximo fluxo, o analista começou a errar. Ele fazia o seguinte, quando ele tinha tempo, ele analisava realmente a situação, ia falar com o engenheiro se necessário, coisa do tipo. Quando ele não estava com tempo, que era a maioria das vezes, ele decidia meio que qualquer coisa, sem prestar muita atenção. Então, só que o que ele fez? Ele começou a falar para o inspetor, isso aqui é uma peça boa, isso aqui é uma peça boa, isso aqui é uma peça boa, porque isso diminuiu o trabalho do analista. Ou seja, o analista estava fazendo um trabalho muito errado nesse sentido. Mas, então, o problema estava aqui. Aí o que ele fez? Ele acabou ensinando, com tanto falar para o inspetor, essa peça tá boa, tá boa, tá boa, o inspetor começou a parar de levar serviço para ele. E aí o que ele começou a fazer? Quando o operador de máquina chegava para ele, ele falava, não, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom. Ou seja, foi criada uma cultura. Aí o operador parou de levar, porque para ele, tudo que eu estou levando está sendo bom, então eu não levo mais. Olha a situação. Consequência, a dor foi produto chegar no cliente, mas o problema não foi esse. O problema foi que a gente tinha um analista com uma postura errada.
Ah, Lucas, mas o analista ele estava fazendo isso porque ele estava com pouco tempo. É outra estratégia, a gente pode aprofundar mais isso, inclusive. Mas percebe que o problema, e aí, por enquanto é isso que eu quero que você entenda, o problema muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele está mais longe do que você imagina. Então não fica pensando, o produto está chegando lá e tem um operador que faz inspeção 100%, troca de operador. Não ia adiantar nada. Tá? Não ia adiantar nada. Inclusive essa empresa já tinha trocado algumas vezes. Isso aqui tinha virado uma cultura absurda na empresa, tinha vários locais da empresa estava acontecendo isso já. Então, e por isso o problema estava aumentando com o cliente, né? Então, o que quer dizer? Quando você vai fazer essa avaliação, né, quando você vai fazer essa análise, você precisa, tá, ter um olhar muito profundo fazendo essa transformação de dados para informação. Essa informação você aprende com ela. O que é aprender? É chegar num nível que você consiga começar a fazer perguntas mais interessantes. Chegou nesse nível de fazer perguntas mais interessantes, aí a gente vai poder ir para a próxima parte dentro da análise ainda. Tá? Então, comecei fazendo até conhecimento. Agora eu vou fazer o seguinte, olha. Ainda dentro da análise. Definição de causas potenciais. O que é isso? Causa potencial, vou chamar assim, olha. Você pode entender como possibilidades ou suspeitas, ok? Possibilidade ou suspeita, ou seja, é uma coisa que pode estar acontecendo. Como que eu faço isso? Muitas vezes, brainstorm, não é o único jeito, tá? Mas um jeito que funciona, mais Ishikawa, ok? Que é o famoso diagrama de dispersão, diagrama de causa e efeito, ok? Então, o que vai acontecer? Você vai utilizar ferramentas como essa para você determinar, poxa, o que pode estar acontecendo, o que não pode estar acontecendo e organizar isso. O diagrama de Ishikawa, por sua vez, e se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando sobre ele, porque tem muito conteúdo sobre ele. O diagrama de Ishikawa, você vai pensar, ele tem ali algumas estratégias. Você também pode conhecer ele como, né, diagrama de Ishikawa, por conta do criador, ou diagrama de espinha de peixe, é a mesma coisa, por conta do formato. Daí tem um formato que lembra uma espinha de peixe. Ou diagrama de causa, efeito, por conta da função, porque ele serve para relacionar causas e efeitos. Tá? Então, é por conta da função. E ainda existe uma variação dele, né, que é o 6M. Ok? 6M também, onde você vai agrupar suas causas potenciais em maquinário. Até colocar aqui para baixo, tá? Maquinário, mão de obra, matéria-prima, método, medição e meio ambiente. Por que isso aqui é legal? Porque você vai te obrigar a pensar o que pode ter relacionado com o meu maquinário que causou o problema. Pode ser falha de manutenção, ferramenta inadequada, utilização de parâmetros de processo errados e vai embora. Mão de obra. Será que a mão de obra era qualificada? Eu vi uma vez um caso em que o pessoal tinha colocado um senhor que tinha problemas visuais para fazer inspeção visual à noite. E depois não entendia por que estava passando peça com problema. Então, entende o que eu quero dizer? Então, mão de obra tem vários fatores ali que você pode relacionar com. Matéria-prima. Nossa, muitas vezes o problema tem a ver com matéria-prima, qualidade de matéria-prima inadequada, qualquer coisa do tipo. Método. As pessoas estão fazendo direito, né? Então, o jeito que a gente está fazendo está certo. Medição. Eu estou medindo corretamente, né?
Meio ambiente, né? Então, existe algum fator ali externo, um fator ambiental que está afetando aqui no minha tratativa? Tá? E aí, com isso, você vai levantar várias causas potenciais e vai organizar essas causas potenciais. Tudo bem? Depois que você levantou as causas potenciais, que você fez essa definição, você vai para o próximo passo. Então, ó, tudo dentro de análise, tá? Então, definiu as causas potenciais, agora você vai fazer o seguinte, você vai, como eu posso até dizer, você pode falar até o seguinte, né? Você vai excluir causas potenciais. Como assim, Lucas? Você vai usar estratégias que vai tirar as causas potenciais que não tem nada a ver, tá? Então você vai avaliar isso. Como que você pode fazer isso? Você pode fazer por meio de avaliação técnica. Por exemplo, exemplo lá de produto não conforme na fábrica. Será que a manutenção do maquinário não é o que está afetando? Verifica, vai lá e avalia, coloca um técnico para avaliar. A máquina tá boa? Tá boa, então tá tudo bem, então não é esse o problema, entendeu a ideia? Para quê? Para você direcionar suas forças de novo onde vale a pena, tá? Então a avaliação técnica é um jeito. Outra forma que você pode fazer é estudos. Estudos que seriam ali, sei lá, pontuais. Ou seja, vai lá, coleta informação, coleta dados, analisa, vê se aquilo está funcionando. Outra coisa, teste prático. Tem uma causa potencial que você está meio na dúvida se é aquilo ou não, vai lá e testa, tenta fazer. Ok? Outra coisa que você pode fazer de novo, em entrevista. Às vezes você acha, nossa, será que não era porque estava chovendo que tal coisa aconteceu? Vai lá e pergunta para alguém, estava chovendo no dia? Entendeu? Eu estou usando assim exemplos e já tive problema com produto por conta de chuva. Né? Então eu tinha um produto que era um polímero que absorvia muita umidade. Quando chovia, o produto mudava e todo o processo sofria, por exemplo. E aí quando ficava muito seco também. Né? Então tem que tomar cuidado com esses detalhes. Tá? Então olha, avaliação técnica, estudo pontual, teste prático, entrevista, falar com especialistas. Então converse com especialista, fabricante, consultor, enfim, conversa com alguém que sabe mais do que você sobre aquele assunto, tudo bem? Então, e vai embora. Tem várias outras formas de você excluir causas potenciais, tá? Para você ficar só com aquelas causas em que você realmente acredita que estão contribuindo de forma representativa para esse problema, ok? Aqui você também pode utilizar ferramentas da qualidade, como por exemplo o Pareto. O Pareto é muito bom para isso, ok? Outro que eu gosto também, dispersão, o diagrama de dispersão. Ele pode te ajudar aqui também, porque ele ajuda você a relacionar duas variáveis distintas. Então, será que essa causa tem a ver com aquele problema? Então, percebe que aqui eu vou utilizar várias técnicas que vão me ajudar a excluir tudo aquilo que não merece minha atenção, ok? Beleza, Lucas, agora eu excluí, eu fiquei só com a nata ali, né? Só com os itens específicos. Faz o seguinte, você vai fazer outra coisa. Essas que sobraram, a gente vai chamar de causas raiz, ok? Essas que sobraram são causas raiz, que eu posso dizer como aquilo que realmente gera o problema. Então a causa raiz é aquilo que realmente gera o problema e são elas que eu tenho que resolver. Só que às vezes, pessoal, vocês vão perceber que você tem causas que têm impacto diferente. Então você pode ter mais de uma causa raiz para um único problema. E aí você vai perceber que você vai ter impacto diferente. Então você vai fazer isso aqui, ó. Priorização de tratativa. Poxa, mas eu não fiz isso por problema? Já, agora eu vou fazer de novo. Por quê? Bom e velho Pareto fala de um negócio que é regra do 80-20. O que é 80-20? 80% dos resultados depende de 20% dos esforços. Ou seja, se eu me esforçar resolvendo 20% dessas causas raiz, eu vou atender boa parte, reduzir boa parte da possibilidade de ocorrência daquele problema.
E isso às vezes já é suficiente, tá? Então às vezes isso já é suficiente, nem sempre, mas às vezes já. Então, faz essa priorização para você começar por onde vale mais a pena, beleza? Então, ó, identificou causa raiz, agora você vai fazer a priorização. Fez a priorização, agora a gente vai planejar o plano de ações. Agora você pode ir para a última etapa aqui, né, a quarta etapa do MASP e a última etapa do planejamento, plano de ações. O que a gente vai fazer no plano de ação? Você vai definir algumas coisas, olha. O que vamos fazer? Quem vai fazer? Quando vamos fazer? Como vamos fazer? Então, olha, o que a gente vai fazer? Quem vai fazer isso? Quem vai colocar a mão na massa para fazer isso? Quando é o melhor momento para a gente fazer? Como é o melhor jeito para a gente fazer isso? Quanto custa para fazer? Tá? Olha que interessante. Quando você começa a pensar nessas estruturas, né? Outra coisa, onde vamos fazer? Para quem já estudou um pouquinho de ferramentas, vai lembrar que isso daqui tem muito a ver com uma ferramenta chamada 5W2H, né? O que é 5W2H? São 5 perguntas que começam com W e 2 perguntas que tem H, né? Então, o que seria lá no inglês, né? Então, o what, né? O que a gente vai fazer? Então, você pode, se você quiser pensar em 5W2H, você pode chamar isso aqui de what. O meu ficou fora de ordem aqui, mas não se preocupem, tá? Então, posso chamar isso aqui de what. Eu vou colocar aqui o quem, vai ser o quem? O who, certo? O que vai ser o segundo W ali. Opa, deixa eu só fazer certo. Who. Depois, quando a gente vai fazer, que vai ser o when. Como nós vamos fazer? How. Quanto custa? Né? Que era o famoso lá. How much. Por isso que a gente chama 5W2H, tá? Depois, onde nós vamos fazer, né? Onde nós vamos fazer vai ser o where. E por último, por quê? Vamos fazer. Isso aqui serve para validar, tá? Vamos fazer. Que vai ser lá o why, ok? Então isso aqui, o 5W2H, ele vai te ajudar a definir um plano de ação interessante, tá? Eu aconselho isso aqui também, olha. Como vamos verificar, tá? E aqui não tem como... Não tem um nome, porque isso aqui eu estou adicionando. Mas sempre defina no plano de ação como você vai também fazer verificação. Porque você vai usar a verificação mais para frente. Então já define isso antes, ok? Então já deixa pronto isso antes. Beleza? Se você fizer isso, você pode depois se preocupar com prazo. Aí depois que você definir isso daqui, você vai acompanhar o prazo. Uma dica para você acompanhar prazo, uma estratégia que eu gosto muito, seria o gráfico de Gantt. O que é o gráfico de Gantt? Ele é um gráfico que lembra um gráfico de... Ele é feito em cima de um gráfico de barras horizontais, onde você consegue ver o preenchimento, né? Então, por meio de quando começa uma atividade, quando termina e tudo mais. Tem vídeo aqui no canal ensinando você a fazer gráfico de Gantt no Excel, tá? Então dá para fazer, fica super bacana, bem interessante e vai te ajudar a fazer esse controle de prazo. Não quero usar gráfico de Gantt? Faz isso aqui, ó, cronograma de atividades e vai acompanhando o cronograma de atividades. Também pode servir, você pode fazer um, o outro ou até as duas coisas se você quiser. Beleza? Tranquilo? Então, galera, olha quanta coisa a gente tem que fazer só no planejamento, tá? Só no planejamento. Pessoal, nossa próxima aula a gente vai falar aqui da ação, a gente vai pôr a mão na massa para a gente poder resolver esse problema. Então olha que interessante, agora já está com tudo planejadinho, está na hora da gente fazer, da gente executar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, curte o nosso vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, isso ajuda a gente a crescer, a chegar para mais pessoas, trazer mais conteúdo para vocês e eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.